Bom dia, eu sou Juliana Souza Gomes, sou especializanda do segundo ano, e hoje eu vou apresentar um caso clínico sob a orientação da doutora Ana Tereza Ayala, staff do Departamento de Plástico Ocular aqui da Fundação. O caso apresentado é de uma paciente do sexo feminino, 76 anos de idade, procedente de Olinda, Pernambuco, que ela chegou com a queixa principal de uma sensação de olho seco, ardor e dor em olho esquerdo há cerca de 2 meses. A paciente relatava uma irritação em olho esquerdo que iniciou há mais ou menos 2 anos, com piora nos últimos meses. De antecedentes, ela relatava uma baixa acuidade visual em olho direito, antiga, e não apresentava outras comorbidades. No exame inicial, ela apresentava uma acuidade visual de conta-dedos a 1 metro, com correção em olho direito. No olho esquerdo, uma acuidade visual de 20/200, com correção, sem outras alterações. No segmento anterior, ela apresentava uma pitose e uma dermatocálase em ambos os olhos, bilateral. No olho esquerdo, ela apresentava uma flacidez em pálpebra inferior, com múltiplos cílios tocando o globo ocular. Na conjuntiva do olho esquerdo, ela apresentava uma hiperemia leve, sem outras alterações, e apresentava uma catarata em ambos os olhos. Aqui na foto da nossa paciente, a gente pode notar a inversão da pálpebra inferior para dentro do olho, com os cílios tocando a superfície do globo. Ampliando a imagem, a gente nota aqui a dermatocálase que a paciente apresentava, e aqui mais ampliada a inversão com os cílios tocando realmente a superfície ocular. Nesse vídeo, a gente pode ver que ao forçar o fechamento do olho, há uma inversão da pálpebra inferior com a necessidade de auxílio para everter a pálpebra, confirmando uma frouxidão e uma instabilidade da pálpebra inferior. No exame do segmento posterior, a paciente não apresentava alterações. Como o Ciro falou, a paciente ela realmente apresentava uma dermatocálase, ela também tinha uma pitose, e apresentava como principal queixa o entrópio involucional ou senil, em que os tecidos eles vão se tornando mais flácidos e os músculos, os retratores da pálpebra inferior, que são os músculos responsáveis por dar a estabilidade dessa pálpebra, eles vão se tornando mais alongados com o envelhecimento. E aí pode ocorrer a desinserção desses músculos, o aumento da instabilidade da pálpebra inferior, levando a essa inversão, levando ao entrópio. Inicialmente, foram realizadas algumas medidas não invasivas e paliativas, com o objetivo de diminuir as queixas e evitar erosões epiteliais da córnea, até que fosse possível realizar o procedimento cirúrgico para a correção definitiva do entrópio. A paciente fez uso de lente de contato terapêutica e da instilação de colírios lubrificantes. A paciente que apresentava o entrópio senil, com essa presença da flacidez horizontal, né, da pálpebra inferior, com essa redução da tensão dos ligamentos, foi submetida à associação de cirurgias, que é uma associação muito frequente, utilizada pelo departamento para a correção do entrópio. A associação usada foram das técnicas de Jones e a técnica de Tarsal Strip, para correção do entrópio na pálpebra inferior esquerda, em que nessa associação é realizado o encurtamento horizontal e a reinserção do músculo retrator da pálpebra inferior para resgatar a estabilidade da pálpebra. Essas fotos são as do primeiro DPO da paciente, e já podemos notar a eversão da pálpebra inferior aqui do olho esquerdo, comparando as fotos pré-operatório e a do primeiro dia de pós-operatório. Detalhando um pouco mais as técnicas utilizadas, na técnica de Jones, é realizada uma incisão subciliar com a exposição dos orbiculares. Então, uma nova incisão, ela é realizada no septo palpebral para ter a exposição do músculo retrator da pálpebra inferior.
onde vamos fazer uma aplicatura desse músculo, desse músculo retrator, com a borda do tarso, com o objetivo de reinserir o músculo retrator na pálpebra, de reinserir o músculo retrator no tarso, e resgatar a estabilidade, né, do músculo. Na segunda técnica, foi realizada a tarsal strip, ou tira tarsal, que é realizada uma cantotomia com cantólise. Divide-se a margem palpebral na linha cinzenta, a gente separa o tarso e confecciona uma tira de cerca de 4 a 6 milímetros, que será inserida no bordo lateral, no rebordo lateral, no periósteo, com o objetivo de promover o encurtamento horizontal da pálpebra e, dessa forma, diminuir a frouxidão e levando à eversão da pálpebra inferior. Aqui são as fotos do 15º DPO. Ampliando a imagem, a gente nota que a paciente evolui com uma boa cicatrização, nota-se a eversão da pálpebra inferior, a maior estabilidade dessa pálpebra. A gente pode notar que os cílios, eles estão normo-inseridos, estão normo-posicionados e já não alcançam mais a superfície do globo ocular, gerando desconforto para a paciente. O objetivo do nosso caso clínico hoje foi chamar a atenção para os diagnósticos diferenciais do entrópio. Em todos os ambulatórios, a gente recebe vários pacientes que são encaminhados com as queixas relacionadas ao atrito dos cílios com a superfície ocular, mas nem sempre eles são diagnosticados da forma correta. Apesar de poderem coexistir no mesmo paciente, esses quadros ainda geram muita confusão diagnóstica, então trouxemos uma breve discussão sobre os principais sinais e como o tratamento e a escolha da abordagem cirúrgica são diferentes para cada um deles. Diferenciar um entrópio de uma triquíase verdadeira é a base para a escolha do tratamento do entrópio. E vai ser fundamental na eficácia do tratamento para o nosso paciente. Falando um pouco mais sobre o entrópio, ele se caracteriza pela inversão da pálpebra inferior, levando os cílios a tocarem a superfície ocular. Os principais sinais e sintomas relatados são secundários a esse atrito dos cílios, podendo levar à irritação ocular, erosões corneanas e até a formação de panos, como a gente vê aqui inferiormente. Falando do entrópio, ele pode ser congênito ou adquirido. O entrópio congênito ele é raro e pode ser confundido com o epibléfaro, que é mais frequente. O epibléfaro ele é uma dobra na pele da pálpebra inferior, que pode simular o entrópio. Normalmente, o epibléfaro ele tem uma resolução espontânea em cerca de 18 meses. Mas também existem técnicas cirúrgicas que podem ser realizadas para correção, caso ele não tenha essa resolução. O entrópio mais frequente é o entrópio adquirido, e entre eles, o involucional ou senil, como foi o caso da nossa paciente, em que os tecidos eles vão se tornando mais flácidos e o músculo retrator da pálpebra inferior se torna mais alongado, com o envelhecimento, que pode gerar essa desinserção dos retratores, levando à inversão da pálpebra para dentro do olho. Também podemos destacar o entrópio cicatricial, que é secundário a inflamações e infecções da pálpebra. Falando da etiopatogenia do entrópio involucional, ele ocorre, como foi relatado no caso clínico, pela flacidez e alongamento horizontal, decorrente da redução da tensão tarso-ligamentar e da desinserção do músculo retrator, mas também ele tem um componente da enoftalmia, que pode ocorrer uma reabsorção da gordura orbitária gerada pela idade, e são outros fatores que contribuem para essa formação do entrópio senil. No exame do paciente, a gente pode lançar mão de alguns testes para avaliar essa flacidez, como o snapback test, em que a pálpebra inferior ela será puxada inferiormente com o dedo indicador e a gente vai observar o tempo de retorno e se há necessidade do paciente piscar para que ele volte à posição habitual. O distraction test também
nós vamos fazer uma pinça, apreender a pele da pálpebra inferior, afastando-a do globo ocular, e vamos avaliar a distância. Se essa distância for maior que 8 a 10 milímetros, indica que há uma existência da flacidez desses ligamentos. Muitas técnicas podem ser usadas para a correção do entrópio quando há essa redução tarso-ligamentar. Podemos realizar as técnicas de tarsal strip ou a BIC modificada. Quando há, para corrigir essa flacidez dos retratores da pálpebra inferior, nós podemos realizar as técnicas de Jones e Quickert. As técnicas de tarsal strip e Jones já foram expostas no caso clínico. Agora eu vou falar um pouco sobre a técnica de BIC modificada e a de Quickert. A BIC modificada é realizada uma remoção de um pentágono de espessura total do terço lateral da pálpebra inferior com a base mais alargada, para que se possa obter o encurtamento maior da base do tarso, realizando um fechamento por aproximação direta, e aí levando à eversão dessa pálpebra. Na técnica de Quickert, é realizada a remoção de um trecho da pálpebra, seguida de uma incisão horizontal, que não segue a curva, que não acompanha a forma da pálpebra. Realizada, então, a sutura do músculo retrator na borda do tarso para reestabelecer a estabilidade desse músculo. A triquíase, ela é um distúrbio da margem palpebral, em que os cílios eles perdem a sua direção normal, que seria para fora do globo ocular, e eles são direcionados para dentro do olho, para a superfície do globo ocular. Os sinais e sintomas são aqueles já expostos pelo atrito dos cílios com a superfície ocular, podendo gerar fotofobia, a sensação de olho seco, ardor, dor, e também são causados por processos crônicos inflamatórios, por doenças na pele, por doenças conjuntivais. A distiquíase, ela é uma condição congênita caracterizada por uma fileira acessória de cílios que surgem atrás dos orifícios da glândula meibomiana. Também pode ser causado pela metaplasia das glândulas tarsais, e aí podem ser caracterizadas pela distiquíase adquirida, relacionadas ao uso de radioterapias e algumas inflamações que podem levar a essa metaplasia. A conduta na triquíase, ela vai depender da extensão e da quantidade de cílios envolvidos. Como medidas paliativas, a gente pode fazer a instilação de colírios lubrificantes, o uso de lente de contatos e até a epilação mecânica dos cílios. Porém, o retorno dos cílios, o crescimento, ele ocorre em cerca de 2 a 6 semanas. Então, e muitas vezes esse crescimento, ele gera um desconforto ainda maior. Mas nos casos em que há uma quantidade pequena e que a epilação desses cílios são fáceis de ser realizadas, ela pode ser uma opção. Como medidas definitivas, menos invasivas, nós temos a eletrólise ou a cauterização e a fotocoagulação com laser de argônio, em que pode ser realizada para pacientes com uma pequena quantidade de cílios, geralmente até 5 cílios juntos, e a crioterapia, que pode ser usada para uma área mais extensa. As técnicas cirúrgicas, como o processo definitivo para o tratamento da triquíase, são diferentes do entrópio. Na triquíase, a gente pode lançar a mão de uma ressecção em cunha pentagonal, onde é retirada a área de triquíase, e como os pacientes normalmente eles evoluem com outras áreas de triquíase, a gente não pode lançar a mão nem contar com a realização de vários pentágonos. Então, uma técnica que é bastante empregada é a divisão interlamelar com a interposição de enxerto mucocutâneo, que é a técnica de Van Milligan modificada. A gente vai fazer uma extração da área dos cílios que está patológica, com a exposição dessa lamela, retira-se um enxerto da mucosa labial, na maioria das vezes da face interna do lábio inferior, e interpõe na área exposta, realizando uma sutura contínua. Como mensagens importantes para hoje, nós queríamos expor os diferentes diagnósticos e os diferentes tratamentos realizados para cada um deles, por ser uma queixa muito frequente nos nossos ambulatórios.
Temos um ambulatório de troca de lente de contato terapêutica, que basicamente nós temos pacientes com ceratopatia bolhosa e grande parte deles apresentam triquíases, entrópios, distiquíases, e muitas vezes eles não são diagnosticados da forma correta, são encaminhados para o ambulatório de plástica para realização, né, da avaliação e programação cirúrgica com o tratamento errado ou com o diagnóstico errado. Então, queríamos sensibilizar sobre a importância do diagnóstico correto, da forma correta de examinar os pacientes, para que o tratamento seja feito a escolha do tratamento seja feita da forma correta. São doenças que apresentam uma alta taxa de recorrência, então, o emprego correto das terapias, por mais que elas possam coexistir, são essenciais na eficácia do tratamento, para que a gente consiga realmente resolver o problema do paciente. Aqui as referências. Encerro minha apresentação mostrando um artesanato, arte em madeira, do artista plástico Simvaldo Nóbrega, da minha cidade natal, Limoeiro. Obrigada.